Eu me apaixonei pelo filho do meu patrão, mas nada poderia me preparar para o que aconteceu quando a mãe dele nos pegou juntos na cama. A partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Olá, pessoas queridas que estão me assistindo agora. Antes de começar a contar minha história, que mudou completamente o rumo da minha vida, eu quero pedir uma coisinha para vocês. Se vocês gostarem do que eu vou contar, deixem um like no vídeo. Comentem aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo. Eu fico muito feliz de saber de onde vocês são e se inscrevam no canal para não perder as próximas histórias. Agora sim, vou contar para vocês o que aconteceu comigo há 25 anos atrás, quando eu tinha 35 anos e achava que conhecia a vida. Meu nome é Maria das Graças, mas todo mundo sempre me chamou de Gracinha. Hoje tenho 60 anos, sou avó de 4 netinhos lindos e posso dizer que aprendi muita coisa na vida, principalmente sobre o amor e suas consequências. Mas naquela época, em 1999, eu era uma mulher completamente diferente. Recém-separada do meu primeiro marido, Antônio, que me traiu com a vizinha do lado, eu estava destruída por dentro, mas tentando reconstruir minha vida para criar meus 2 filhos pequenos, o Rodrigo de 8 anos e a Letícia de 6. A separação tinha sido um vendaval na minha vida. Imaginem vocês, eu que sempre fui uma mulher de casa, que cuidava dos filhos, da comida, da limpeza, de repente me vi sozinha, sem profissão, sem renda, com 2 crianças para sustentar. O Antônio sumiu no mundo, não pagava pensão, não ligava para saber dos filhos, simplesmente desapareceu da nossa vida como se nunca tivesse existido. Eu chorava todas as noites depois que as crianças dormiam, me perguntando como ia conseguir dar conta de tudo. Foi quando uma prima minha, a Rosalina, me contou sobre uma vaga de doméstica na casa de uma família rica aqui de São Paulo. Ela conhecia a dona da casa de vista, porque trabalhava numa casa vizinha e sabia que eles estavam procurando alguém de confiança. Eu nunca tinha trabalhado como doméstica, mas estava desesperada. A Rosalina me explicou que a família era pequena, só o casal e um filho já adulto, e que pagavam bem porque queriam alguém que ficasse de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 da tarde. Lembro como se fosse hoje do dia em que fui fazer a entrevista. Era uma manhã de março, ainda estava um pouquinho fresco, e eu vesti minha melhor roupa, uma blusa azul marinho e uma saia preta que eu usava para ir à igreja. Passei um batom clarinho, escovei bem o cabelo e fiz uma oração pedindo para Deus me ajudar a conseguir aquele emprego. Meu estômago estava embrulhado de nervoso quando toquei a campainha daquela casa enorme no Jardim Paulista. A casa era de tirar o fôlego. Um sobrado branco de 2 andares, com jardim na frente cheio de plantas bem cuidadas, portão automático, garagem para 3 carros, tudo muito elegante, muito diferente da minha casinha simples na Zona Leste. Quando a porta se abriu, apareceu uma mulher alta, magra, com cabelos loiros bem arrumados e roupas caras. Era a Cristina, a patroa, que me recebeu com um sorriso educado, mas frio. Cristina tinha uns 40 e poucos anos. Era bonita de um jeito artificial. Sabe como é? Daquelas mulheres que gastam uma fortuna em salão de beleza e dermatologista. As unhas sempre perfeitas, a maquiagem impecável mesmo em casa. O perfume caro que se sentia de longe. Ela me levou para a cozinha, que era maior que a minha sala e cozinha juntas, toda branca e reluzente, com eletrodomésticos que eu nem sabia para que serviam. Durante a conversa, ela me explicou que o marido, Roberto, era dono de uma construtora, viajava muito a trabalho e que o filho deles, Eduardo, tinha 23 anos, estava terminando a faculdade de administração e morava com ele. Ela falou que precisava de alguém para cuidar da casa, fazer a comida, lavar e passar as roupas,
mas principalmente alguém de confiança, porque eles tinham objetos de valor e precisavam de uma pessoa séria. Quando ela me perguntou sobre minha experiência, eu fui honesta. Contei que estava recém-separada, que tinha 2 filhos pequenos, que precisava muito do trabalho e que, apesar de nunca ter trabalhado como doméstica, eu sabia fazer todas as tarefas de casa muito bem. Falei que era uma pessoa de confiança, que minha prima podia dar referência e que estava disposta a aprender tudo o que fosse preciso. Cristina ficou me observando em silêncio por alguns minutos e eu senti meu coração batendo tão forte que achei que ela ia ouvir. Ela mexia nas unhas perfeitas, me olhava de cima a baixo como se estivesse me avaliando. E eu ali, parada feito uma boba, esperando uma resposta que podia mudar minha vida completamente. Foi quando ouvi passos descendo a escada e uma voz masculina perguntando se tinha chegado a visita. Cristina respondeu que era a candidata à vaga de doméstica. E foi nesse momento que eu vi Eduardo pela primeira vez. Gente, quando falo para vocês que meu mundo parou, é porque parou mesmo. Ele desceu aqueles degraus de mármore como se fosse um príncipe de filme. Eduardo era alto, moreno, com cabelos castanhos meio desarrumados, como se tivesse acabado de acordar. Tinha olhos verdes que brilhavam quando ele sorria e, quando me cumprimentou, apertou minha mão com uma gentileza que me fez sentir borboletas no estômago. Ele vestia uma camiseta branca simples e bermuda jeans, mas tinha um jeito de se mover, uma elegância natural que me deixou completamente sem jeito. "Bom dia", ele disse, e a voz dele era macia, educada. "A senhora é a Maria das Graças? Minha mãe me falou que a senhora veio para a entrevista." Eu só conseguia acenar com a cabeça e murmurar um bom dia de volta, porque minha garganta tinha secado completamente. Ele sorriu e eu juro para vocês que senti minhas pernas bambearem. Cristina interrompeu o momento dizendo que o Eduardo estava atrasado para a faculdade, e ele se despediu educadamente, pegou uma mochila que estava no hall de entrada e saiu. Mas antes de sair, ele me olhou mais uma vez e disse: "Espero que dê tudo certo, Dona Maria. A senhora parece ser uma pessoa muito especial." E saiu, deixando aquele perfume masculino no ar e eu completamente perdida. Cristina continuou a entrevista como se nada tivesse acontecido, mas eu mal conseguia me concentrar no que ela estava falando. Minha cabeça estava girando, meu coração ainda batia descompassado e eu me sentia uma adolescente boba que acabou de ver o galã da escola. Como uma mulher de 35 anos, mãe de 2 filhos, recém-separada, podia se sentir daquele jeito por um rapaz de 23 anos? Eu estava envergonhada de mim mesma, mas não conseguia tirar o sorriso dele da minha cabeça. No final da conversa, Cristina disse que ia me dar 1 semana de experiência. Se eu me adaptasse bem, ela me efetivaria com carteira assinada, vale-transporte, cesta básica e um salário que era 3 vezes mais do que eu imaginava conseguir. Eu agradeci tanto que quase chorei ali na frente dela. Era a resposta das minhas orações, a oportunidade que eu precisava para recomeçar minha vida. Saí daquela casa com o coração dividido entre a alegria da oportunidade de trabalho e uma sensação estranha que não conseguia explicar. No ônibus de volta para casa, fiquei pensando no Eduardo, no sorriso dele, no jeito gentil como tinha me cumprimentado. Balançava a cabeça tentando espantar esses pensamentos, me repetindo que eu estava sendo ridícula, que ele era filho da minha patroa, que era muito mais novo que eu estava ali para trabalhar, não para ficar de besteira. Mas quando cheguei em casa e contei para os meus filhos que a mamãe tinha conseguido um trabalho, e eles pularam no meu colo, comemorando, eu soube que tinha que fazer dar certo. Não importava se o filho da patroa era bonito, educado, ou se tinha o sorriso mais lindo que eu já tinha visto na vida. Eu estava ali para trabalhar
sustentar meus filhos e reconstruir nossa vida. Não podia estragar tudo por causa de uma bobagem dessa. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, fiquei deitada na cama, olhando para o teto e prometendo para mim mesma que ia ser a melhor funcionária que aquela família já tinha tido. Ia ser profissional, dedicada, discreta. Não ia dar motivo para nenhuma reclamação. O Eduardo era só o filho da patroa, um rapaz educado que tinha sido gentil comigo, nada mais que isso. Como eu estava enganada. Se soubesse naquele momento o que o destino tinha reservado para mim, talvez tivesse corrido daquela casa e nunca mais voltado. Mas a vida tem dessas coisas, né, gente? A gente faz planos, promete para si mesmo, mas o coração tem uma vontade própria que a gente não consegue controlar. No meu primeiro dia de trabalho, eu acordei às 5 da manhã, tomei um banho bem demorado, caprichei no cabelo e na maquiagem, só um pouquinho, nada exagerado, e escolhi uma roupa simples, mas bonita. Deixei os meninos na casa da minha irmã, que tinha se oferecido para cuidar deles até eu me organizar com uma escola em período integral. E peguei 2 ônibus para chegar na casa dos patrões às 7 em ponto. Cristina me recebeu de roupão, com cara de sono, e me mostrou onde ficavam os produtos de limpeza, como funcionavam os eletrodomésticos, quais eram os horários das refeições. A casa tinha 3 quartos, 2 banheiros, uma sala enorme, a cozinha, área de serviço e um pequeno quarto nos fundos que ela disse que eu podia usar para descansar na hora do almoço. Tudo muito organizado, muito limpo, mas frio, sabe? Parecia mais um hotel de luxo do que uma casa de família. Os primeiros dias passaram voando. Eu me dediquei de corpo e alma àquele trabalho. Levantava cedo, chegava sempre pontual, caprichava em cada detalhe da limpeza. A Cristina ficou satisfeita comigo desde o começo. Ela era exigente, sim, mas justa. Me explicava tudo direitinho, me ensinava como ela gostava que as coisas fossem feitas. E quando eu fazia algo bem, ela elogiava. Isso me dava uma confiança que eu não sentia há muito tempo. O Roberto, o marido dela, eu quase não via. Ele saía muito cedo para a construtora e voltava tarde, às vezes só depois que eu já tinha ido embora. Quando nos cruzávamos, ele era educado, me cumprimentava com um bom dia ou boa tarde, mas era um homem sério, sempre com cara de preocupado com os negócios. Usava terno escuro, tinha cabelos grisalhos bem cortados e falava no telefone o tempo todo, sempre discutindo obra, material de construção, prazos de entrega. Mas o Eduardo era uma história completamente diferente. Ele acordava por volta das 8 da manhã, sempre descia para tomar café, descalço, de bermuda e camiseta, com aquele cabelo bagunçado de quem acabou de sair da cama. E o sorriso, gente, aquele sorriso que me derretia toda vez que ele me cumprimentava. "Bom dia, Dona Maria", ele dizia todos os dias, e eu respondia com um bom dia baixinho, fingindo estar ocupada com alguma coisa para disfarçar o vermelhão que subia na minha cara. Ele sempre perguntava se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, se eu tinha conseguido encontrar tudo na cozinha. Uma educação que não era fingida, sabe? Era natural, como se ele realmente se importasse comigo como pessoa, não apenas como a empregada da casa. A rotina foi se estabelecendo naturalmente. Eu chegava às 7, preparava o café da manhã, frutas picadas, pães variados, sucos naturais, café coado na hora, e deixava tudo arrumadinho na mesa da cozinha. A Cristina descia primeiro, sempre impecável mesmo de manhã cedo. Tomava apenas um café preto e uma torrada integral, porque ela vivia de dieta. Ficava mexendo no celular, respondendo mensagem, organizando a agenda do dia. Depois vinha o Eduardo, e aí meu coração já começava a acelerar. Ele comia bem, gostava dos bolos que eu fazia,
Sempre pedia bis dos pães de queijo que eu caprichava no final de semana e conversava comigo. Não era aquela conversa forçada de patrão com empregada, era uma conversa de verdade. Dona Maria, esse bolo de cenoura está uma delícia, ele dizia, e eu sentia meu peito se encher de orgulho. Como a senhora aprendeu a cozinhar assim? Minha mãe me ensinou, eu respondia, e ele queria saber mais. Que outras receitas a senhora sabe fazer? Sua mãe ainda está viva? E foram nessas conversas pequenas durante os cafés da manhã que fomos nos conhecendo. Ele me contou que estava no último ano de administração, que o pai queria que ele entrasse na construtora, mas que ele sonhava em abrir um restaurante. Gostava muito de culinária, assistia a programas de chefe de cozinha na televisão e sempre me pedia dicas de temperos, de como fazer esse ou aquele prato. Eu ficava lisonjeada com a atenção dele e, sem perceber, comecei a caprichar ainda mais na comida, pensando no que ele gostava. A Cristina saía de casa por volta das 9 para suas atividades, academia, salão, almoço com as amigas, compras, e voltava só no fim da tarde. O Eduardo ia para a faculdade depois do café, mas tinha dias que ele ficava em casa estudando, e nesses dias a casa ganhava uma energia diferente. Ele colocava música no som da sala, cantarolava enquanto lia os livros, às vezes descia na cozinha para pegar um copo de água ou uma fruta e ficava conversando comigo enquanto eu trabalhava. Foi numa dessas conversas que ele me perguntou sobre meus filhos. Dona Maria, a senhora tem filhos? Quando eu contei sobre o Rodrigo, Letícia, sobre a separação, sobre como estava sendo difícil recomeçar, ele ficou sério, me olhando com uma atenção que me deixou sem jeito. Que idade eles têm? Como é ser mãe sozinha? A senhora sente falta de ter alguém para dividir as preocupações? Aquela pergunta me pegou desprevenida. Senti meus olhos marejarem, porque eu realmente sentia falta de ter alguém. Sentia solidão, sentia medo de não conseguir dar conta de tudo sozinho. Ele percebeu minha emoção e fez uma coisa que me surpreendeu completamente. Pôs a mão no meu ombro, num gesto carinhoso, e disse: a senhora é uma mulher muito corajosa, Dona Maria. Seus filhos têm sorte de ter uma mãe como a senhora. Naquele momento, senti uma coisa estranha no peito. Não era só agradecimento pela gentileza, era algo mais profundo, mais perigoso. Era como se alguém tivesse me visto de verdade pela primeira vez em muito tempo. Não a empregada, não a mãe abandonada, não a mulher traída, mas a Maria das Graças, a mulher com sonhos, medos, sentimentos. A partir daquele dia, nossa conversa mudou de tom. Ficamos mais próximos. Ele começou a me contar mais coisas sobre ele, sobre os planos que tinha para o futuro, sobre as dificuldades com o pai que queria impor a carreira na construção civil. E eu, sem perceber, comecei a dividir com ele minhas preocupações, meus medos, minhas alegrias pequenas do dia a dia. Quando eu contava alguma história dos meus filhos, ele ria, fazia perguntas, parecia realmente interessado. Quando eu falava sobre alguma dificuldade, ele me dava conselhos, me encorajava, sempre com aquela gentileza natural que me desarma completamente. E foi assim, na cozinha daquela casa, entre uma conversa e outra, que começou a nascer algo que eu nem sabia como nomear. As semanas foram passando e eu percebi que estava ansiosa pelos dias que ele ficava em casa. Acordava pensando se ia vê-lo, se ele ia descer para conversar, se ia gostar do almoço que eu estava preparando. Comecei a me arrumar com mais cuidado, a escolher as roupas pensando nele, a caprichar mais no cabelo. Me pegava cantarolando as músicas que ele colocava, decorando as letras só para poder comentar quando ele perguntasse se eu conhecia. Era uma loucura, eu sabia que era, mas não conseguia parar. Ele tinha um jeito de me olhar, de sorrir, de falar comigo que me fazia sentir especial, desejada, viva, de um jeito que eu não me sentia há anos. Quando o Antônio me traiu,
Eu pensei que nunca mais ia conseguir me sentir atraente, que nunca mais um homem ia me olhar com interesse. E ali estava aquele rapaz lindo, educado, gentil, me tratando como se eu fosse a pessoa mais interessante do mundo. Eu sabia que estava pisando em terreno perigoso. Ele era filho da minha patroa, era mais novo que eu, vinha de um mundo completamente diferente do meu. Mas o coração não entende de lógica, não é mesmo, pessoal? O coração sente o que quer sentir, independente de idade, de classe social, de conveniência. E o Eduardo parecia estar sentindo a mesma coisa. Eu notava como ele encontrava desculpas para descer na cozinha, como ele demorava mais nos nossos cafés da manhã, como ele me olhava quando achava que eu não estava percebendo. Tinha uma tensão no ar, uma eletricidade que a gente sentia quando ficava perto um do outro. Um dia, ele estava me ajudando a carregar uma bandeja pesada com louças para a copa. E quando nossas mãos se tocaram, senti um choque que subiu pelo meu braço inteiro. Ele também sentiu porque parou na hora, me olhou nos olhos de um jeito diferente e ficamos ali, parados no meio da sala, nos encarando em silêncio, com os corações batendo descompassados. Foi quando ouvimos a chave na fechadura. A Cristina tinha chegado mais cedo das compras. Nos afastamos rapidinho. Eu corri para a cozinha e ele subiu para o quarto. Mas aquele momento ficou gravado na minha memória como se fosse fogo. Era o começo de algo que ia mudar tudo nas nossas vidas. E no fundo, muito no fundo, eu já sabia que não ia conseguir parar. Depois daquele dia, tudo mudou entre nós, mas de um jeito sutil, quase imperceptível para quem estava de fora. Era como se tivéssemos criado uma linguagem secreta feita de olhares, sorrisos, gestos pequenos que só nós dois entendíamos. Quando ele descia para o café da manhã, nossos olhos se encontravam por alguns segundos a mais do que seria normal. Quando eu servia o suco dele, nossas mãos se esbarravam de propósito. Quando ele falava comigo, eu sentia que havia duas conversas acontecendo ao mesmo tempo. Aqui os outros podiam ouvir, e aqui apenas nossos corações conseguiam escutar. A Cristina, graças a Deus, não percebeu nada naquele primeiro momento. Ela entrou em casa carregada de sacolas, reclamando do trânsito, do calor, da demora no salão de beleza, como sempre fazia. Eduardo desceu alguns minutos depois, cumprimentou a mãe normalmente, pegou uma maçã da fruteira e saiu para a faculdade. Eu continuei meus afazeres, mas minhas mãos tremiam enquanto lavava a louça. Naquela noite, em casa, não consegui dormir. Ficava revirando na cama, pensando naquele momento, naquela sensação de choque que havia sentido quando nossos dedos se tocaram. Me questionava se tinha sido só impressão minha, se ele realmente tinha sentido a mesma coisa, se eu estava enlouquecendo de vez. Levantei várias vezes para tomar água, para verificar se as crianças estavam cobertas, mas na verdade era para tentar afastar aqueles pensamentos que não me deixavam em paz. Os dias seguintes foram uma tortura deliciosa. Eu chegava ao trabalho com o coração acelerado, ansiosa para vê-lo, mas ao mesmo tempo aterrorizada com a intensidade do que estava sentindo. Ele parecia estar na mesma situação. Às vezes eu o pegava me observando enquanto eu arrumava a sala ou preparava o almoço, e quando nossos olhos se encontravam, ele desviava o olhar rapidamente, com as bochechas coradas. Foi numa quinta-feira de manhã que as coisas começaram a esquentar de verdade. A Cristina tinha saído cedinho para um compromisso no médico, e o Roberto havia viajado para uma obra no interior. Eduardo estava de férias da faculdade, então éramos só nós dois na casa. Eu estava limpando a sala quando ele desceu, vestindo apenas uma bermuda de pijama e uma camiseta regata que deixava os braços bronzeados à mostra. Dona Maria, ele disse, e a voz dele saiu meio rouca, como se ele também estivesse nervoso. A senhora quer que eu ajude com alguma coisa? Não precisa não, Eduardo, respondi.
tentando soar normal, mas minha voz também saiu estranha. Ele ficou ali parado, me olhando trabalhar, e eu sentia o peso daquele olhar como se fosse uma carícia. Então ele se aproximou, pegou o espanador da minha mão e disse: "Deixa eu ajudar a senhora. Não está certo a senhora trabalhar sozinha nessa casa enorme." E começou a espanar os móveis junto comigo. Trabalhávamos em silêncio, mas era um silêncio carregado, elétrico. Cada vez que ele passava perto de mim, eu sentia o cheiro da pele dele, um cheiro limpo, masculino, que me deixava tonta. Em determinado momento, estávamos os dois espanar o mesmo móvel, um aparador grande que ficava encostado na parede, e ficamos meio prensados entre o móvel e a parede. Ele estava atrás de mim, e quando me virei para sair dali, esbarrei no peito dele. Ficamos assim, coladinhos, ele me olhando de cima, eu olhando para ele de baixo, respirando o mesmo ar, sentindo o calor que saía dos nossos corpos. "Maria", ele sussurrou, e o jeito que ele falou meu nome, sem o dona na frente, me arrepiou toda. Eu não conseguia me mexer, não conseguia falar, só conseguia olhar para aqueles olhos verdes que estavam tão perto dos meus. Ele levantou a mão devagar e tocou meu rosto com uma delicadeza que me derreteu completamente. "A senhora é tão bonita", ele murmurou, e eu senti minha resistência se desfazendo como açúcar na água. Ninguém nunca tinha me chamado de bonita daquele jeito, com tanta sinceridade, com tanto carinho. Ele foi abaixando o rosto devagar, como se me desse tempo para recuar, para dizer não, mas eu não queria recuar. Eu queria aquele momento mais do que qualquer coisa no mundo. Nossos lábios se tocaram de leve primeiro, um beijinho tímido, quase inocente. Mas quando senti o gosto da boca dele, quando senti a maciez daqueles lábios, alguma coisa explodiu dentro de mim. Passei os braços em volta do pescoço dele e aprofundei o beijo, com uma paixão que eu nem sabia que ainda existia dentro de mim. Ele me apertou contra o peito e eu senti como se estivesse pegando fogo. Fazia tanto tempo que eu não era beijada assim, com desejo, com vontade de verdade. O Antônio, nos últimos anos de casamento, me beijava como quem cumpre obrigação, mas o Eduardo me beijava como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ficamos ali, grudados um no outro, nos beijando como adolescentes apaixonados, até que ouvimos o barulho do portão automático se abrindo. Era a Cristina voltando do médico. Nos separamos na mesma hora, ofegantes, com as bocas vermelhas e os cabelos desarrumados. Ele subiu correndo para o quarto e eu fui para a cozinha, tentando arrumar o cabelo e controlar a respiração. Quando a Cristina entrou, eu estava fingindo que lavava a louça, mas minhas mãos tremiam tanto que quase quebrei um prato. Ela me cumprimentou normalmente, comentou que o médico estava atrasado, que o trânsito estava terrível, e eu respondia com monossílabos, com medo de que a voz denunciasse o que tinha acabado de acontecer. O resto da manhã passou num borrão. Eu não conseguia me concentrar em nada, só pensava no beijo, na sensação das mãos dele no meu rosto, no jeito como ele tinha me olhado. Toda vez que ouvia passos no andar de cima, meu coração disparava, achando que era ele descendo para me procurar. Mas ele não desceu mais. Ficou trancado no quarto até a hora do almoço. Na hora do almoço, quando toda a família estava reunida na mesa, eu servia comida tentando agir normalmente, mas sentia que estava vermelha, que qualquer pessoa podia perceber que alguma coisa tinha mudado em mim. O Eduardo não conseguia me olhar nos olhos, ficava brincando com a comida no prato, respondendo às perguntas da mãe com monossílabo. A Cristina notou que ele estava estranho e perguntou se ele estava se sentindo bem. Ele disse que era só dor de cabeça, que ia tomar um remédio e descansar um pouco. Ela ficou preocupada, quis medir a febre dele, mas ele disse que não precisava, que ia melhorar. Quando ele se levantou da mesa, nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo,
e eu vi, naquele olhar, a mesma confusão, o mesmo desejo e o mesmo medo que eu estava sentindo. Aquela tarde foi eterna. Eu tentava trabalhar, mas minha cabeça estava longe. Pensei em ir embora, em pedir demissão, em sair correndo daquela casa antes que a situação fugisse completamente do controle. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não conseguiria. Aquele beijo tinha acordado algo dentro de mim que estava adormecido há anos. Eu me sentia viva, desejada, mulher de novo. Quando deu 5 horas, me despedi da Cristina e saí rapidamente, sem ver o Eduardo. No ônibus, de volta para casa, fiquei pensando no que tinha acontecido, tentando entender como tudo tinha mudado tão rápido. De manhã, eu era a Maria das Graças, a empregada doméstica, a mãe de família tentando reconstruir a vida. Agora eu era uma mulher apaixonada, confusa, aterrorizada com a intensidade dos próprios sentimentos. Em casa, tentei agir normalmente com as crianças. Preparei o jantar, ajudei com a lição de casa, dei banho, contei historinhas na hora de dormir, mas minha cabeça estava dividida. Uma parte de mim se sentia culpada, achava que estava fazendo tudo errado, que era uma irresponsabilidade me envolver com o filho da patroa. Outra parte não conseguia parar de sorrir, de tocar nos lábios lembrando daquele beijo, de imaginar como seria se pudéssemos ficar juntos de verdade. Naquela noite, sonhei com ele. Sonhei que estávamos numa praia deserta, caminhando de mãos dadas, conversando, rindo, nos beijando sem pressa, sem medo de sermos descobertos. Acordei com saudade do sonho, com vontade de voltar a dormir só para continuar vivendo aquela fantasia. Na sexta-feira, cheguei ao trabalho mais cedo que o normal. Queria ter alguns minutos para me preparar psicologicamente para ver o Eduardo, para decidir como ia agir, o que ia falar se ele tocasse no assunto do beijo. Mas, quando a Cristina desceu para tomar café, ela me disse que o Eduardo tinha saído cedinho para resolver umas coisas na faculdade e só voltaria à noite. Senti uma pontada de decepção, mas ao mesmo tempo um alívio. Precisava de tempo para pensar, para entender o que estava acontecendo comigo. Passei o dia trabalhando mecanicamente, limpando, cozinhando, arrumando, mas com a cabeça nas nuvens. A Cristina saiu depois do almoço para encontrar as amigas, e eu fiquei sozinha naquela casa enorme, perdida nos meus pensamentos e nas minhas lembranças. Quando chegou a noite de sexta-feira, eu estava em casa, deitada no sofá, assistindo televisão com as crianças, mas não conseguia me concentrar no filme. Toda hora olhava para o telefone, imaginando se ele ia ligar, se ia querer conversar sobre o que tinha acontecido. O telefone não tocou, mas meu coração não parou de palpitar o fim de semana inteiro. Foi um fim de semana de ansiedade e expectativa. Eu sabia que na segunda-feira teria que enfrentar a situação, teria que olhar para ele, decidir se aquele beijo tinha sido um erro ou o começo de algo mais. Uma parte de mim torcia para que tivesse sido só um momento de fraqueza, uma confusão de sentimentos que a gente podia esquecer e fingir que nunca aconteceu. Mas outra parte, a parte mais profunda e verdadeira do meu coração, sabia que aquele beijo tinha mudado tudo e que não tinha mais volta. Na segunda-feira, cheguei ao trabalho com o estômago embrulhado. Minhas mãos suavam frio enquanto eu abria o portão com a chave que a Cristina tinha me dado. A casa estava silenciosa, todo mundo ainda dormindo. Fui direto para a cozinha preparar o café da manhã, tentando me manter ocupada para não pensar no que ia acontecer quando ele descer. Às 8 em ponto, ouvi os passos familiares na escada. Meu coração disparou, mas continuei mexendo no fogão, fingindo estar concentrada no café que estava passando. "Bom dia, Dona Maria", ele disse. E o tom da voz dele era diferente, mais baixo, mais íntimo. "Bom dia, Eduardo", respondi sem me virar, porque sabia que se olhasse para ele ia desmoronar completamente. Ele se aproximou devagar, ficou atrás de mim, e eu senti o calor do corpo dele próximo ao meu.
Maria, ele sussurrou no meu ouvido, me fazendo arrepiar toda. A senhora pensou no que aconteceu na quinta-feira? Pensei, respondi num fio de voz. E então? Ele perguntou, colocando as mãos na minha cintura. Me virei para ele e, quando nossos olhos se encontraram, vi que ele estava sentindo a mesma coisa que eu. Não conseguimos resistir. Nos beijamos ali mesmo, na cozinha, com mais intensidade que da primeira vez. Eu sabia que estava sendo imprudente, que a Cristina podia descer a qualquer momento, mas não conseguia parar. Era mais forte que eu. Foi nesse momento que nossa vida mudou para sempre. A partir daquela segunda-feira, começamos um relacionamento secreto que durou 2 meses intensos e perigosos. Todo dia era uma mistura de felicidade e terror. Felicidade quando estávamos juntos, terror de sermos descobertos. Aproveitávamos cada momento que ficávamos sozinhos na casa. Quando a Cristina saía para suas atividades e o Roberto estava viajando, nós nos entregávamos completamente um ao outro. Ele me beijava como se o mundo fosse acabar, me tocava com uma delicadeza que me fazia chorar de emoção. Eu me sentia a mulher mais desejada do planeta. Eduardo me contava seus sonhos, seus medos, suas frustrações com o pai que não entendia sua paixão pela culinária. Eu dividia com ele minhas inseguranças, meus planos para os filhos, minha dor ainda presente da traição do Antônio. Conversávamos por horas, grudados no sofá da sala ou sentados no chão da cozinha, ele brincando com meus cabelos enquanto eu apoiava de cabeça no peito dele. Ele me fazia sentir jovem de novo. Quando estava com ele, eu esquecia que tinha 35 anos, que era mãe de 2 filhos, que vinha de um casamento fracassado. Me sentia como uma menina de 20 anos vivendo seu primeiro amor. Era mágico e assustador ao mesmo tempo. Começamos a nos encontrar fora da casa também. Ele inventava desculpas para sair, dizia para a mãe que ia encontrar amigos da faculdade e me buscava no ponto de ônibus. Íamos para um parque longe do bairro, caminhávamos de mãos dadas, conversávamos sentados num banco embaixo das árvores. Ele me levou no cinema, uma vez. Escolhemos um filme que ninguém queria assistir para ficar sozinhos na sala escura. Eu mentia para minha irmã, dizia que tinha que fazer hora extra e ficava com ele até mais tarde. Chegava em casa nas nuvens, com o coração transbordando de amor, mas ao mesmo tempo atormentada pela culpa. Eu sabia que estava brincando com fogo, que aquela situação não podia durar para sempre, mas não conseguia parar. Eduardo falava em apresentar eu para os amigos, em assumir nosso relacionamento, em contar para os pais dele. Eu ficava apavorada só de imaginar. Maria, ele dizia, segurando meu rosto com as 2 mãos, eu te amo. Não me importa o que vão pensar, não me importa a diferença de idade. Eu quero ficar com você para sempre. Essas palavras me derretiam e me aterrorizavam ao mesmo tempo. Ele era jovem, apaixonado, achava que amor conquistava tudo. Eu tinha mais experiência de vida, sabia como o mundo real funcionava. Uma empregada doméstica de 35 anos, se relacionando com o filho da patroa, um rapaz de boa família, 12 anos mais novo, a sociedade não ia aceitar. A família dele não ia aceitar. E eu ia perder o emprego que tanto precisava. Mas o amor não entende de lógica, não é mesmo, pessoal? Eu estava perdidamente apaixonada por aquele menino. Quando ele me dizia que me amava, quando me beijava com tanta paixão, quando planejava nosso futuro juntos, eu acreditava que talvez fosse possível. Talvez o amor fosse mesmo capaz de vencer todas as barreiras. Foi numa quarta-feira do final de junho que tudo desmoronou. Era inverno, um dia frio e chuvoso. A Cristina tinha saído para um almoço beneficente que ela organizava todo ano, e o Roberto estava em Ribeirão Preto resolvendo problemas numa obra. Eduardo estava de férias da faculdade,
Então, decidimos aproveitar aquela tarde toda para nós. Subimos para o quarto dele pela primeira vez. Eu estava nervosa, tremendo, mas ele foi tão carinhoso, tão paciente, que aos poucos fui relaxando. O quarto dele era grande, com uma cama de casal, estante cheia de livros, mesa de estudos, fotos da família nas paredes. Tinha o cheiro dele impregnado, aquele perfume masculino que me deixava tonta. Nos amamos daquela tarde como se fosse a primeira e a última vez. Ele me tocou como se eu fosse feita de porcelana, me beijou cada pedacinho do corpo, sussurrou palavras de amor no meu ouvido que me fizeram chorar de emoção. Eu me entreguei completamente, sem reservas, sem medos. Naquele momento, éramos só um homem e uma mulher se amando de verdade. Ficamos deitados, depois, conversando baixinho, ele fazendo carinho no meu cabelo, eu desenhando pequenos círculos no peito dele com a ponta do dedo. Estava chovendo lá fora, e o barulho da chuva na janela criava uma atmosfera íntima, aconchegante. Era perfeito. Era o momento mais feliz da minha vida. Foi quando ouvimos a chave na fechadura do andar de baixo. Meu sangue gelou. Olhei no relógio em cima do criado mudo dele e era só 3 da tarde. A Cristina não deveria voltar antes das 5. Eduardo sentou na cama num pulo, os olhos arregalados de pânico. Ela não devia ter voltado agora, ele sussurrou, e eu ouvi o desespero na voz dele. Nos vestimos num desespero total. Eu enfiei a roupa qualquer jeito, tentando arrumar o cabelo com as mãos trêmulas. Ele puxou uma camiseta e uma bermuda, o rosto pálido de susto. Ouvíamos os passos da Cristina no andar de baixo, a voz dela chamando: Eduardo, Maria, tem alguém em casa? Pensei rapidamente numa desculpa. Podia dizer que estava arrumando o quarto dele, que ele tinha pedido para eu trocar a roupa de cama. Era fraco, mas era a única coisa que consegui pensar naquele momento de pânico total. Eduardo me segurou pelo braço. Calma, ele disse, tentando parecer controlado, mas eu via o medo nos olhos dele. A gente desce separado. A senhora vai primeiro, diz que estava limpando meu quarto. Eu desço daqui 5 minutos. Respirei fundo, tentei arrumar o cabelo mais uma vez e abri a porta do quarto. Desci as escadas com as pernas bambas, o coração batendo tão forte que tinha certeza que ela ia ouvir do andar de baixo. Encontrei a Cristina na sala, tirando o casaco molhado de chuva. Ah, Maria, você está aí, ela disse, e alguma coisa no tom de voz dela me deixou ainda mais nervosa. Estava limpando o quarto do Eduardo, dona Cristina, falei, tentando soar natural, mas minha voz saiu estranha, meio rouca. Ela me olhou de um jeito diferente, de cima a baixo, como se estivesse me avaliando. Os olhos dela pararam no meu cabelo, que mesmo eu tentando arrumar ainda estava bagunçado. Depois desceram para minha blusa, que eu tinha colocado às pressas e estava meio torta. Que estranho, ela disse devagar. O Eduardo está em casa? Está sim, respondi rápido demais. Ele está no quarto. Foi nesse momento que cometi o erro fatal. Olhei rapidamente para cima, para a escada, e quando voltei a olhar para ela, vi que seus olhos tinham mudado completamente. Não eram mais os olhos da patroa educada. Eram os olhos de uma mulher furiosa que acabou de descobrir algo terrível. Maria, ela disse, e a voz dela estava gelada, fria como gelo. Suba comigo. Quero ver como está o quarto do meu filho depois da sua limpeza. Naquele momento, eu soube que estava perdida. Tudo desmoronou ao mesmo tempo. O emprego, o amor, o futuro. Tudo. Subi aquelas escadas atrás da Cristina, sentindo como se estivesse caminhando para meu próprio funeral. Quando entramos no quarto do Eduardo, ele estava sentado na cama, tentando parecer natural, mas qualquer pessoa podia ver o nervosismo estampado no rosto. A Cristina olhou ao redor com olhos de detetive. A cama desarrumada, o travesseiro ainda com o formato das nossas cabeças, minhas pegadas no tapete úmido, o cheiro de perfume misturado que ainda pairava no ar.
Ela se virou para mim com uma expressão que jamais vou esquecer. Era uma mistura de nojo, raiva e desprezo que me fez sentir menor que um inseto. Eduardo, saia do quarto, ela disse para o filho sem tirar os olhos de mim. Agora. Mãe, ele tentou argumentar, levantando da cama. Não é o que a senhora está pensando. Saia daqui agora! Ela gritou com uma fúria que fez as janelas tremerem. Eduardo me lançou um olhar desesperado e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Ficamos sozinhas, eu e a Cristina, naquele quarto que, minutos antes, tinha sido meu paraíso e agora virou meu inferno. Ela chegou bem perto de mim, tão perto que eu podia sentir sua respiração no meu rosto. Sua voz saiu baixa, venenosa, cada palavra cuspida como se fosse veneno. Sua vagabunda nojenta, ela disse, e cada palavra era uma bofetada. Eu confiei em você. Trouxe você para dentro da minha casa, dei trabalho, paguei seu salário, e você me paga seduzindo meu filho, um menino que tem idade para ser seu irmão mais novo? Tentei explicar, dona Cristina, por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Ela me interrompeu. Que você é uma aproveitadora sem vergonha que se jogou em cima de um rapaz inocente, que você usou sua posição aqui dentro de casa para seduzir meu filho? As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não foi assim, eu soluçava. Nós nos apaixonamos. Foi verdadeiro. Apaixonamos? Ela riu, mas era uma risada gelada, cruel. Uma empregada doméstica de 35 anos apaixonada por um rapaz de 23? Não me faça rir, Maria. Isso se chama interesse, oportunismo. Cada palavra dela era como um soco no estômago. Ela continuou. Você achou que ia dar sorte na vida, não foi? Pensou que ia fisgar meu filho, casar com ele, virar madame? Que ia sair da sua vidinha miserável montada nas costas da minha família? Não era isso, eu chorava. Eu amo o Eduardo e ele me ama também. Amor? Ela gritou. Que amor, Maria? Você tem 2 filhos para criar, não tem? Onde eles estavam enquanto você estava aqui se esfregando no meu filho? Que exemplo você está dando para eles? Essas palavras me acertaram como uma facada. Ela tinha razão sobre meus filhos. Como eu podia ter me esquecido deles? Como podia ter me deixado levar pela paixão a ponto de esquecer minhas responsabilidades de mãe? A Cristina continuou sem piedade. Você vai sair da minha casa agora e nunca mais vai chegar perto do Eduardo. Se você tentar contactá-lo, se aparecer por aqui, se ele for atrás de você, eu garanto que vai se arrepender pelo resto da vida. Eu tenho contatos, Maria. Posso fazer sua vida virar um inferno. Peguei minha bolsa com as mãos tremendo. Ainda tentei uma última súplica. Dona Cristina, eu preciso deste emprego. Meus filhos, deveria ter pensado nisso antes de abrir as pernas para meu filho. Ela me cortou com uma crueldade que me deixou sem ar. Desci aquelas escadas pela última vez, cada degrau, ecoando como um tiro no meu peito. Eduardo estava na sala, de pé, os punhos cerrados, o rosto vermelho de raiva. Maria, não vá embora, ele disse. Nós vamos conversar com ela, vamos explicar. Olhei para aquele rapaz que eu amava mais que minha própria vida e soube que tinha que protegê-lo, mesmo que isso significasse quebrar meu próprio coração. Eduardo, eu disse, tentando soar firme, apesar das lágrimas, sua mãe tem razão. Isso foi um erro. Nós 2 sabíamos que não ia dar certo. Não diga isso, ele implorou, segurando meu braço. Você não pensa assim. Eu te amo, Maria. Nada do que ela disse muda o que sentimos um pelo outro. Por um momento, quase desmoronei, quase joguei tudo para o alto e fugi com ele. Mas aí, pensei nos meus filhos, na minha responsabilidade, no futuro dele que eu podia estar destruindo. Não, Eduardo, falei, afastando o braço dele. Sua mãe tem razão. Você é jovem. Tem a vida toda pela frente. Eu sou uma mulher mais velha, com filhos, sem estudo. Você merece alguém melhor. Saí daquela casa sob o olhar de ódio da Cristina e o olhar desesperado do Eduardo. No portão, me virei uma última vez
e vi que ele estava na janela do quarto dele, me olhando. Acenei discretamente, um tchau silencioso, e saí andando sem olhar para trás. O caminho até o ponto de ônibus foi o mais longo da minha vida. Chorei durante toda a viagem de volta para casa, chorei chegando em casa, chorei enquanto abracava meus filhos que perguntavam por que a mamãe estava triste. Inventei que era dor de cabeça, mas por dentro eu estava despedaçada. Os dias seguintes foram os piores da minha vida. Ficava na cama o dia todo, sem vontade de comer, de sair, de viver. Minha irmã teve que cuidar das crianças porque eu não conseguia nem levantar para fazer comida. Eduardo tentou me ligar algumas vezes, mas eu não atendia. Mudei de número de telefone para não ser tentada. 2 semanas depois, ele apareceu na minha porta. Estava magro, com olheiras, parecendo que também não tinha dormido. Maria, por favor, me escuta, ele implorou. Eu saí de casa. Briguei com minha mãe, briguei com meu pai. Eu te amo e vou lutar por você. Meu coração se partiu vendo ele daquele jeito, mas eu sabia o que tinha que fazer. Eduardo, escuta bem o que eu vou te falar. Esquece que eu existo. Volta para sua casa, faz as pazes com sua família, termina sua faculdade. Encontra uma moça da sua idade, da sua classe social, que possa te fazer feliz de verdade. Mas eu sou feliz com você. Ele chorava. Sem você, eu não sou ninguém. Por favor, não me abandona. Vamos embora daqui, vamos para outra cidade, começamos uma vida nova. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida, mas fechei a porta na cara do homem que eu mais amava. Ouvi ele batendo, chamando meu nome, implorando, mas não abri. Depois de 1 hora, os barulhos pararam. Da janela, vi ele indo embora, os ombros curvados de derrota. Passei os meses seguintes em depressão profunda. Consegui outro emprego, numa casa menor, ganhando menos, mas pelo menos estava trabalhando. Aos poucos, fui me reconstruindo, voltei a sorrir para meus filhos, a ter esperança no futuro, mas a saudade do Eduardo nunca passou completamente. 2 anos depois, soube por acaso que ele tinha se casado com uma moça da sociedade, filha de amigos da família. A notícia saiu no jornal com foto e tudo. Ele estava lindo no terno escuro, sorrindo ao lado de uma loira elegante. Doeu, muito, mas ao mesmo tempo me deu uma paz. Ele tinha seguido em frente, tinha construído a vida que merecia. Hoje, 25 anos depois, posso dizer que fiz a coisa certa. Foi doloroso, foi devastador na época, mas foi o certo. Casei de novo 10 anos depois, com o Sebastião, um homem simples e bom que me fez feliz de um jeito diferente, mais maduro, mais estável. Criei meus filhos, que hoje são adultos realizados. Tenho 4 netinhos que são a alegria da minha vida. Às vezes, ainda penso no Eduardo, me pergunto como ele está, se é feliz, se ainda se lembra de mim. Acredito que sim, que aqueles 2 meses também marcaram a vida dele como marcaram a minha. Foi um amor verdadeiro, intenso, mas impossível. A vida me ensinou que nem todo amor é para ficar. Às vezes a gente ama alguém de verdade, mas as circunstâncias não permitem que aquele amor se realize. E tudo bem, faz parte da vida. O importante é que a gente tenha a coragem de amar quando a oportunidade aparece e a sabedoria de deixar ir quando é preciso. Se vocês estão passando por uma situação parecida, se estão amando alguém que não podem ter, não se martirizem. Sintam o amor, vivam a intensidade, mas saibam quando é hora de seguir em frente. O coração se cura, a vida continua e novos amores aparecem. Eduardo me ensinou que eu ainda era capaz de amar e ser amada depois do fracasso do meu casamento. Me devolveu a autoestima, me fez sentir mulher de novo. Por isso, eu sou grata por aqueles 2 meses, mesmo com toda a dor que veio depois. Gente querida que está me ouvindo, obrigada por terem ficado até o final da minha história. Espero que tenha servido para alguma coisa, que vocês tenham aprendido alguma lição de vida com os meus erros e acertos.
Deixem nos comentários o que vocês acharam, se já passaram por algo parecido, como lidam com amores impossíveis. E lembrem-se, a vida é feita de escolhas. Às vezes escolhemos o amor, às vezes escolhemos o dever. O importante é fazer as escolhas pelas razões certas e ter paz com as consequências. Eu fiz minha escolha e, apesar de toda a dor, não me arrependo. Um beijo grande para todos vocês e até a próxima história. Fiquem com Deus.